Vamos ver se vamos ter alguns participantes. Boa noite. Luísa, boa noite. Bernardo Regis. Ah, Dr. Regis, hoje é um dia especial para você. Vamos esperar o povo chegar, né? Um pouquinho, daqui a pouquinho a gente começa conversando. Essas últimas 2 semanas eu não fiz live. Estava um pouquinho cansado, Dia dos Pais, quis ficar com meu filho, Ale, Maria Luísa. Que bom que tem gente chegando. Really? Realmente, Dr. Regis. Acho que hoje você é responsável pela live de hoje. Olá, Nicole. Então vamos esperar um pouquinho o povo chegar, né? Mas realmente essas últimas 2... Oi, Tina. Emi, essas últimas 2 semanas eu estava muito cansado. No final de semana resolvi não fazer as lives. Eu acho que inclusive isso é uma das coisas que no final da live eu quero falar com vocês um pouco. Talvez eu queira dar um intervalo maior entre lives, não fazer toda semana, que a partir dessa semana que começa, eu começo o meu curso também no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Está com uma turma muito grande, eu acho que eu vou ficar um pouco sobrecarregado. Talvez eu não consiga fazer live todo final de semana, porque é puxado fazer todo final de semana com o resto da semana correndo como está correndo agora, né? Então eu acho que fazer lives mais intercaladas, talvez uma vez por mês, uma vez a cada 2 vezes por mês, vamos ver como vai acontecer. Mas a gente conversa um pouquinho mais sobre isso no final. Ô Cassiano, sua caixa está te esperando aqui, hein? Você precisa vir buscar. Gisele, boa noite. Acho que já dá pra gente começar? Acho que já, né? Vamos tentar começar já assim, caminhando. Bom, nas últimas 2 lives a gente falou um pouco, conversou um pouquinho, né? Conversou é uma forma de dizer, porque as lives aqui realmente elas têm sido mais uma fala minha do que uma grande troca com vocês, né? Até pela própria método de apresentação, em que eu desabilito os comentários, depois habilito de novo, para vocês poderem ver o livro um pouco melhor. Então, mas de qualquer maneira, eu andei conversando um pouco sobre as diversas formas de lidar que fotógrafos, né, trabalharam com a questão da morte. Não sei se vocês se lembram disso, se vocês acompanharam as últimas lives, elas estão no canal do YouTube da Galeria Bianca Boeckel e também estão no site da Rios Greco, que é uma marca, um selo que eu tenho com a Helena. E aí a gente discutiu um pouco a questão da morte, de algumas abordagens diferentes. Tem várias formas de questão, tem a morte como tema, a morte como circunstância, enfim, a gente tinha lá toda uma discussão sobre isso, ou teve pelo menos um bate-papo. Eu recomendo que vocês assistam às outras aulas, e eu queria mudar um pouco o foco disso. Depois a gente até vai voltar a esse assunto, mas eu queria mostrar um pouco o trabalho de novo da fotografia de um fotógrafo japonês. E hoje eu quero falar de um fotógrafo que eu já vou escrever o nome aqui, vou fixar, se eu me lembro como é que faz isso, porque eu esqueço dessas coisas. Masahisa Fukase. O nome do fotógrafo é esse aí, Masahisa Fukase. Deixa eu ver se fixei. Pronto. Oi, Edna, boa noite. Bom, o Masahisa, como vocês sabem, né? Eu deixo só relembrá-los, né? Como vocês sabem, eu tenho uma colinha aqui para datas, números e coisas afins, porque eu sou péssimo com isso. Então eu vou às vezes dar uma olhadinha aqui só para puxar datas, né? O Masahisa Fukase, ele nasceu em 1934 e morreu em 2012. Esse é bruxo, E o Masahisa, ele, assim como todos os fotógrafos dessa geração
todos não, né? Mas boa parte dos fotógrafos que se notabilizaram e que nasceram durante o período da guerra ou logo após a guerra, no caso dele ele nasce um pouco antes da guerra, todos eles são marcados muito fortemente pela guerra e todos eles enfrentaram problemas seríssimos com drogas, com bebidas. Todos eles é um exagero, né? É uma forma figurativa de dizer, mas boa parte dos fotógrafos que hoje são muito consagrados dessa geração toda aí tiveram sérios problemas. E o Masahisa não foi diferente. Ele, em 1992, ele sofre um acidente caindo de uma escada, entra em coma e os últimos 20 anos da vida dele ele passa incapacitado, né? Bom, falar do Masahisa Fukase, normalmente a gente acaba sempre... É claro que a gente vai ter que falar do livro principal dele, né, que é o Ravens, né, o Carazo. É assim, Emi, que fala? Carazo, tô certo? E é o livro que eu vou mostrar para vocês, né? O Carazo, o Ravens, na realidade, a primeira versão do Carazo foi lançada em 1986. Depois, em 1991, ou seja, um pouquinho antes, né, um ano antes dele sofrer o acidente, foi feita uma segunda edição. Depois foi feita uma terceira edição em 2008 e depois foi feita uma quarta edição, Caraçu, é isso? Uma quarta edição em 2017. Então é interessante porque quando ele lança esse livro em 86, que ele já estava com 32 anos, né? 32 anos, imagina? Nasce em 34, 86, já está com 52 anos, estou mal de conta. Ele já tinha uma carreira bastante consolidada, bastante solidificada, bastante madura, ele começa a fotografar muito cedo. Na verdade, ele já tem uma história familiar, porque a família dele tinha um estúdio de fotografia, um estúdio comercial de fotografia, na cidade natal deles. E esse estúdio era dos pais, e depois um irmão dele administrava o estúdio, então ele tem uma relação com a fotografia desde muito cedo. O primeiro trabalho dele, que é um pouco eu vou mostrar para vocês inicialmente, é de 1961, ou seja, ele tinha 27 anos, ele tinha 27, é com um S só, mas é como se falasse com dois S, tá, entendi. Ele tinha 27 anos. E é um trabalho já bastante emblemático, bastante potente, né? Porque ele era realmente um cara questionador, um cara muito antenado, muito conectado e absolutamente alucinado de trabalho, como todos eles também são, os que estão vivos até hoje. E ele vai fazer um trabalho que é fazer uma performance com uma moça, que depois vai ser a primeira mulher dele, num matadouro. Então ela vai lá se maquiar, ela vai vestir uma capa e ela vai fazer uma performance para ele. Esse trabalho depois vai ser publicado. Em 71 ele já publica o seu primeiro livro, né? Então com 37 anos ele publica o primeiro livro, e dali para frente é um livro, vários livros vão sendo publicados, até que em 86 ele publica o Ravens. O interessante do Ravens que Ravens, né, é corvo, interessante do Ravens é que o que motiva, que starta o processo do Ravens é uma separação da segunda mulher dele. Ele foi casado uma vez, depois ele casa de novo com outra mulher. A separação com essa segunda mulher, por questões relacionadas à vida louca que ele vivia, provoca ele a começar a fazer um trabalho novo, a fazer uma criação nova, e ele vai ficar durante 10 anos fotografando para esse trabalho, né? Ele começa a fazer ele sempre foi muito vinculado e muito ligado à família dele e à terra natal, apesar de ele estudar e trabalhar e depois vir a morar em Tóquio, ele ia e voltava muitas vezes com regularidade visitar a família. E depois que ele se separa, numa dessas voltas, ele começa a fazer algumas imagens na costa de Hokkaido, e essas fotos acabam inspirando ele a construir esse trabalho, que vai ser o trabalho emblemático da carreira dele,
e que todo mundo conhece ele por causa desse trabalho. Depois, em 2010, uma junta de ilustres elegem esse livro, Ravens, como o melhor livro dos últimos 30 anos da fotografia. E de fato o livro é maravilhoso. O livro tem uma série de especificidades que eu vou falar para vocês. Também vou mostrar um pouquinho. Claro, aqui eu não mostro os livros inteiros, porque não tem condição para isso acontecer. Mas também é interessante a gente refletir um pouco sobre a questão do título, né, do Ravens, do Corvo. Porque o título de um livro ele sempre é uma chave de entrada do livro, né? Ele nos provoca uma certa preparação para aquilo que aquele livro vai apresentar. E é interessante a gente pensar que o corvo como símbolo ele tem algumas interpretações que são bastante distintas. E isso é interessante a gente pensar um pouco. Eu não vou ficar entrando no mérito, porque também não é aqui a proposta fazer discussões muito aprofundadas sobre isso, mas para provocá-los, entender um pouco que um símbolo, muitas vezes em culturas distintas, tem entendimentos absolutamente distintos, né? Se consagrou no século XX, especialmente no lado ocidental, onde nós nos situamos no mundo, o corvo como um símbolo de um mau agouro, de uma coisa ruim, né? De uma coisa negativa. E isso acontece especialmente a partir do século XIX na Europa, e é claro que depois da Europa isso vai contaminar todo o resto do lado ocidental do mundo. Isso se deve muito a questões e condições que a Europa vivia naquela época. A gente não pode esquecer que no século XIX também que surge o conto O Corvo do Edgar Allan Poe, e você vai criando toda uma imagem, você olha o cinema com o corvo sempre como uma figura de mau agouro, uma figura meio demoníaca, né? Só que o corvo, na verdade, para o Oriente, para o Japão, para a China, para os países asiáticos, é exatamente o contrário, né? O corvo ele tem uma representação de coisas positivas, de coisas boas. O corvo tem uma característica como animal muito interessante, porque o corvo ele alimenta os pais em um certo momento da vida, né? E aí isso tem essa simbologia de coisa boa, de coisa positiva. Eu vou até mostrar para vocês, se vocês quiserem depois pesquisar. Existe um livro maravilhoso sobre símbolos que está aqui, ó, Dicionário de Símbolos, em que está escrito exatamente um pouco disso, né? Então eu só vou ler para vocês um pedacinho para provocá-los um pouco como reflexão, para aí a gente entrar no livro. Lucrécia, olha só, querida, que bom que você está aí. Então, assim, na China e no Japão, ele é o símbolo da gratidão filial. Por isso está relacionado com essa imagem de o corvo alimentar os seus pais, né? O fato de que o corvo alimente seu pai e sua mãe é considerado pelos Han como signo de um prodigioso restabelecimento da ordem social. Ele é simultaneamente também um mensageiro divino. A onomatopeia para o som do corvo no Japão, aqui, de novo, aqui eu não falo japonês, então eu vou cometer minhas gafes da língua. No Japão, kaka, que significa querido em japonês, que é kawaii, acho que é assim que fala, não tenho certeza. E aí depois, nessa derivação, corvo, mensageiro dos céus no Japão, é isso aí. E aí depois, nessa derivação, existe ainda uma figura de um corvo de 3 patas, que é o símbolo do nascimento, vida e morte. Então, o corvo, se a gente pega esse livro e entende o que significa, recebe o livro através do título, com esse entendimento nosso ocidental, do significado do corvo, né, como uma coisa de mau agouro, a gente já entra um pouco, talvez, torto nesse trabalho, né? Então, é interessante ficar com isso na hora que eu for mostrar o livro, tá bom? Mas antes de eu mostrar esse livro,
essa questão também do quanto um certo acontecimento da nossa vida, ele é um fator, é um pouco voltando àquela questão da morte, o quanto um certo acontecimento na nossa vida é um gatilho para um ato criativo, mas isso não significa que esse ato criativo esteja relacionado no seu tema com aquele acontecimento, né? Essa é uma questão muito importante que a gente tem que aprender a diferenciar. Não é porque você tem uma perda que necessariamente você precisa tratar dessa perda, mas essa perda ela pode ser o ato, o gatilho, o disparador para um ato de criação. E a gente tem que aprender a tentar separar um pouco uma coisa da outra, né? Então, ficando um pouco com essa imagem, antes de eu entrar no livro do Corvo, eu queria mostrar um pouquinho esse outro catálogo, esse outro livro que eu tenho, que é sobre o primeiro trabalho dele, o primeiro ensaio dele, lá da década de 60, que é essa performance nesse matador. Então, eu vou mudar a câmera e vou desabilitar os comentários, depois eu habilito para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se eu me lembro como é que faz para desabilitar os comentários. Acho que é aqui. Então é esse aqui, ó. Esse é um livro que foi feito, foi publicado por uma editora japonesa chamada Super Labo. Recomendo que quem tiver interesse em livro japonês dê uma verificada nessa editora. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo? Super Labo. Eu vou passar aqui rapidamente, porque o nosso tema não é esse livro propriamente dito, né? Mas aqui já surge, já logo de cara, numa fotografia da década de 60, a imagem do corvo, né? Do mensageiro dos céus. Então aqui depois ele apresenta um pouco o ambiente onde ele vai fazer essa performance. Aqui já é interessante, né? Como o corvo é um animal que já marca a fotografia dele desde muito cedo, né? Então aqui já é essa primeira namorada e depois mulher dele que ele vai fazer essa performance. Ela tem um texto muito interessante no final do livro, contando um pouco essa relação, o quanto ele era um cara difícil, o quanto ele era um cara egocêntrico e o quanto foi difícil conviver com ele. Mas é claro que todas essas questões são interessantes a gente saber, mas não são absolutamente vitais para poder mergulhar no trabalho de um autor, né? Então tá aqui um pouquinho. 1960, hein, pessoal? Não vamos desconsiderar a época em que o material foi feito. Eu vou pular agora um pouquinho, aqui que essa foto é maravilhosa também, né? Vamos mais pro final. Essa foto aqui que ele já coloca lá. E aqui é o final. E aqui o texto em japonês e em inglês, mas não vale aqui a pena a gente comentar. Bom, então antes de eu voltar para vocês, deixa eu só apresentar aqui. Essa é a capa da versão que eu tenho. Essa edição é a terceira edição. É a de 2008. Na verdade, eu já conhecia esse livro por causa do meu querido amigo Léo, que tem a primeira versão. Depois houve a segunda, que eu não conheço. Tem essa terceira e a quarta, que eu também conheço. E a primeira versão tem uma impressão razoável, a segunda tem uma impressão não sei como é que é. Essa aqui a impressão é maravilhosa e a última, a impressão é bastante decepcionante, porque é uma impressão de 2017 e ele é muito fraco. O livro, então, ele
está escrito o nome dele aqui em vermelho, né? E vocês percebem que tem um baixo relevo, é muito sutil, mas dá para perceber que tem um baixo relevo com um hot stamp preto também, né? E aqui a gente vê Solitude of Ravens, uma sarriça focasa, aqui está até um pouco gasto. Então eu vou só habilitar aqui, se alguém quiser comentar alguma coisa que eu do primeiro livro que eu mostrei rapidamente para vocês. Eu citei um pouco essa questão da impressão porque eu acho que é muito importante a gente, quando pensa em livro, que é um objeto que vai ficar, né, e que vai circular e que vai ter uma vida própria, porque você não tem o mínimo controle de como as pessoas veem, como elas interagem, e no final ele passa a ser a sua obra, né, de alguma maneira, o cuidado e o apreço que tem que ter com um material fotográfico que vai ser impresso, né? O primeiro livro dele é uma porrada, eu não tinha visto ele ainda, não, choquei. Não, é maravilhoso, né? Lá, é lindo. Você vai ter oportunidade depois de ver ao vivo. E é muito bem impresso. E eu fico pautando um pouco nisso, porque essa versão de 2017 da Mac Books, é decepcionante. Quando você compara esse livro que eu tenho com aquela impressão, com essa impressão da última, é muito, muito mais empobrecido, e isso faz com que a nossa interpretação do trabalho, a nossa leitura do trabalho também fique comprometida, né? E isso é um dado importantíssimo, não se pode desprezar. Livro não é uma coisa para você fazer de qualquer jeito, o livro é extremamente importante ser feito com todos os cuidados necessários, né? Como eu sempre falo, o projeto gráfico de um livro ele tem que valorizar o conteúdo. O projeto gráfico e a produção gráfica tem que valorizar o conteúdo e não derrubar ou destruir o conteúdo. Então, essa quarta versão é decepcionante mesmo. E esse trabalho anterior também. E tem um trabalho também muito interessante, esse trabalho eu não tenho, é um livro que foi publicado em 1991 dele, chamado Family. Porque como ele tinha uma relação muito forte com a família, ele voltava muito para a família, e a família tinha um estúdio fotográfico clássico de retratos, aquele trabalho, aquela coisa mais clássica, né? Comercial. Ele fica durante quase na década de 80 inteira. Eu preciso pegar minha cola aqui, porque eu sempre esqueço essas datas. Mas na década de 80 inteira, ele fica indo para casa dele. Ele ia com a primeira mulher, depois ele ia com a segunda mulher, e ele fazia um retrato clássico da família, mostrando essa evolução em 10 anos da mudança dos pais, da mudança do irmão, né, da própria mudança. Só que ele faz um jogo performático dele e dessa mulher, ou às vezes ele ia com uma amiga, em que ele e essa mulher que está sempre acompanhando ele, estão sempre nus, enquanto que as famílias estão sempre posando no seu formato clássico. Uma foto ou outra, a família está toda de costas e ele nu de frente. Outra hora, todos estão sentados de frente e ele está de costas, ou ele está nu. Tem sempre um jogo meio performático dele, uma autorrepresentação dele junto com a família. É um livro muito interessante, mas infelizmente eu não tenho esse livro. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Bom, então, o Ravens, o livro que vocês vão ver, a terceira edição, essencialmente essa edição ela é muito diferente, o acabamento dela, né, a capa dela, em relação à primeira edição. Eu particularmente acho essa aqui muito mais bonita, e também acho muito mais bonita do que a última. Sou grato, e é por isso que eu falei logo no início que essa apresentação aqui eu devo muito ao Regis, que é um amigo que estuda comigo, mas é um grande amigo meu, que um dia me veio com esse livro, todo feliz que ele tinha comprado esse livro, e eu não tive dúvida nenhuma de roubar o livro dele e trocar, na realidade. Primeiro roubar, ficar um tempo com o livro, depois anunciar que eu não devolveria o livro para ele e que eu daria 2 fotografias minhas para ele de presente. Ele acabou topando, que eu me senti extremamente honrado com a troca, e eu só tenho esse livro na minha mão porque aconteceu isso. Mas a vida é assim, né? A gente vai fazendo trocas, a gente vai fazendo grandes permutas afetivas, e tenho certeza que o Regis também está feliz com
com a troca que a gente fez, além de ele poder acessar o livro do dia que ele quer, né? Então vamos lá, eu vou mostrar o livro para vocês, vou desabilitar aqui os comentários. Deixa eu ver só se tem algum comentário de... Que sortudo dos dois. Ah, foi sorte mesmo, viu? Foi bem legal a troca, eu fiquei muito feliz com essa troca. Agora eu vou desabilitar o comentário, tá? Então vamos lá. O Ravens, então, é um livro que ele passa, como eu falei, 10 anos fotografando. É inspirado por essa ruptura de relacionamento afetivo com a segunda esposa que ele tinha. E esse livro ele tem uma coisa muito, muito interessante, porque ele é um livro que tem... A estrutura do livro é uma estrutura narrativa, não é uma série de fotografias, não é um grupo de fotografias, mas é uma narrativa, só que ele tem um jogo de mudança de narrador. Ora, ele coloca o homem como narrador da história numa confrontação com o corvo. Ora, ele coloca o corvo como narrador, nos observando o mundo e observando o homem, e ele vai fazendo isso numa alternância de ir e vir, e eu vou mostrar um pouquinho essas mudanças para vocês. Não vou mostrar o livro inteiro, porque não vai dar, mas vou mostrando algumas dessas alternâncias. Então, quando a gente começa com o livro, né, ele tem aqui essa guarda preta maravilhosa, um preto muito bonito. Aqui é o título, né? Essa Red Hole também é uma editora que fez coisas muito bonitas. E aí a gente começa aqui, eu vou tirando esses papeizinhos, aqui começa então essa imagem, a imagem que está em hot stamp aqui na frente. A gente começa então com essa imagem do corpo, né? Então ele vai anunciar um percurso, vou passar algumas páginas, o corpo ao sabor. Vocês vão perceber que é um livro... Uma impressão, infelizmente isso vocês não conseguem ver aqui, né? Mas é uma impressão muito boa e é um projeto gráfico, um design gráfico absolutamente simples. Não tem nada de sofisticado, mas exatamente nada de sofisticado no sentido de coisas, como é que eu posso dizer? Excêntricas. É um projeto simples. A sofisticação está exatamente no cuidado com que o projeto foi feito, com o cuidado da construção da narrativa, a potência narrativa que o livro tem, a qualidade de impressão, né? Fora isso, a gente não teria muito mais o que... Se você não tem uma qualidade de impressão, uma boa narrativa e uma qualidade de impressão, você pode ter a sofisticação que você quiser no livro, que nada justifica, né? Eu vou começar essa primeira parte passando devagar, passando aqui um pouco tudo, depois eu vou dando alguns saltos. Dá para vocês verem bem aí? Acho que dá, né? E aí aqui eles alçam voo. E na hora que eles alçam voo, ele inverte e ele passa agora a colocar a perspectiva do corvo. Então eu vou passar algumas páginas. E aí depois ele inverte. Bom, essa imagem é maravilhosa, é o fim dessa etapa. E aí começa a perspectiva do homem de novo. E aí eu vou dando uma pulada, tá, gente? Porque senão o livro é muito extenso, não vai dar tempo da gente ver. Eu vou pontuar algumas imagens. E aqui de novo, eu vou agora dar um salto, ele inverte de novo para a perspectiva do corvo. E ele vai fazendo isso o livro todo. Aí a gente dá um salto aqui, voltamos então para a perspectiva do homem.
um saltinho. Aí, de novo, ele vai para a perspectiva do corvo. Opa, a tela às vezes está ficando escura, não sei porquê, mas acho que para vocês não tá, né? Aí, de novo, olha, essa imagem é incrível, até vou aproximar um pouquinho para vocês verem. Na realidade, é realmente uma visão aérea. Tá vendo? Aqui tem uma pessoa deitada, aqui tem uma outra pessoa. Aí depois a perspectiva do homem de novo. E aqui a gente vai chegando no fim. Então aqui, né, a gente vê essa sequência, os corvos parados, depois as patas de um corvo como se ele estivesse alçando o voo, aqui ele dando um rasante. Aí a gente chega nessa imagem, que é, na realidade, parece uma explosão, né? Mas não é, na verdade é uma escavadeira, uma coisa que está soltando lixo. A gente pode ver aqui, mas pouco importa, na verdade, o que é, muito mais a experiência que ele provoca. E a gente chega nessa figura do homem abandonado, aqui no meio do lixo. E acaba aqui com essa figura. E aí acaba com essa figura aqui, desse mendigo. Agora eu vou voltar aqui para mim. E eu abro aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho. Ai, meu braço. Para a gente conversar um pouquinho, ver se alguém tem alguma pergunta. Eu dou uma respiradinha aqui. Depois eu posso voltar de novo no livro, dependendo do que vocês perguntarem, tiverem de interesse. Oi, Dani, tudo bem? Bom, então, esse livro, claro, né, de novo, realmente, Regiane, é um livro maravilhoso. Como vocês sabem muito bem disso, a proposta de uma live no Instagram não é entrar a fundo nas questões da narrativa do que o livro está propondo, mostrar o livro inteiro, até porque o suporte não permite isso, mas é provocá-los um pouco, mostrar um pouco das coisas que existem por aí e que acontecem por aí, né? E com isso vocês irem buscar, irem procurar, adquirir, porque ver vídeo de livro é ou um mundo muito diferente do que você vê o livro na mão, propriamente dito, né? Então a ideia aqui é poder oferecer um pouco para que vocês possam ter a possibilidade de entender o que acontece, né, com essas narrativas. Por que esse livro é tão bom, né? Bom, esse livro ele tem um monte de razões para ele ser, do meu ponto de vista, né, um monte de razões para o livro ser tão interessante, né, ser tão reconhecido, né? É um livro que logo em 86, quando ele foi lançado pela primeira vez, logo ele foi reconhecido como um livro muito especial, logo ele foi consagrado no Japão. Depois em 91 a segunda edição já alçou mais ainda o reconhecimento internacional. Em 92, quando ele entra em coma, e aí a partir daí ele sai do circuito, né? Ele para de estar totalmente impossibilitado de trabalhar e ele vai ficar os restos dos 20 anos da vida dele em coma, até que ele morre em 2012. Ele teve a oportunidade em muito pouco tempo de aproveitar e entender a potência do trabalho dele, porque depois esse trabalho, bom, para vocês terem uma ideia, como eu já falei, 4 edições, uma edição até de 2017 revendo esse livro, né? 2010 considerado o melhor livro dos últimos 30 anos da fotografia por um grupo de notáveis, enfim.
Eu acho que tem várias razões. Primeiro, a edição do livro, quando você olha o livro inteiro com cuidado, a edição realmente é maravilhosa, no sentido de ele te leva mesmo por um caminho, e essa troca de narrador vai ficando aos poucos, quando você vai entendendo o que vai acontecendo, isso vai realmente levando a gente para uma experiência que é uma experiência bastante forte, assim, não é um livro, ele definitivamente ele não passa em branco por ninguém, né? Acho que outra característica para mim muito interessante desse livro é o quanto o autor tinha convicção, clareza e maturidade da história que ele estava fazendo, porque a forma como ele conduz o nosso percurso pelo livro é muito bem definido, é muito bem colocado, e o quanto ele faz com que o livro, se vocês forem olhar, eu vou até mostrar aqui rapidamente para vocês, deixa eu mostrar aqui, eu vou deixar agora os comentários abertos, mas o livro todo, as fotografias são horizontais, né? Deixa eu desabilitar um minutinho, só para voltar rapidamente aqui para vocês poderem perceber isso. Se não perceberam, né? As fotografias são horizontais, todas, sempre todas posicionadas no mesmo lugar, né? Olha que imagem maravilhosa, né? Com uma impressão, olha as tonalidades de cinza, né? Quando você olha aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma foto aqui, deixa eu pegar aqui uma não tão escura, mas pegar uma um pouco mais clara para vocês verem, né? Bom, olha as passagens, vamos pegar uma foto como essa, as passagens que tem no livro, né? Todas as passagens de meia luz que tem aqui, de meio tom para baixo, de sombra para meio tom, como é bem feito, né? Aqui, se você perceber com cuidado, vocês vão perceber que inclusive tem passagem nos próximos pássaros, né? Que isso na versão da MAC não acontece, é tudo muito mais alto, muito mais contrastado. Aqui a gente percebe isso também, né? Olha as passagens que tem no livro. Mas todas as fotografias são centralizadas, do lado direito, ou seja, é um projeto gráfico absolutamente, um design gráfico absolutamente clássico, simples, e isso não é nem um pouco relevante, porque o trabalho é tão potente que ele simplesmente, a gente mergulha dentro do trabalho, né? Mergulha dentro da sequência, e o projeto está aí simplesmente para dar o suporte necessário para que a gente possa viver a experiência de ver o livro. Olha essa imagem, como ela é muito bem impressa, né? Então, ao contrário do que está acontecendo no nosso mundo de hoje, em que tudo é muito sofisticado no projeto gráfico, e os livros pecam pela impressão, pecam pela edição, pecam pelo conteúdo, aqui é exatamente o contrário, né? Um acabamento, a própria capa, né, que a gente vê, essa capa realmente é a melhor capa de todos os 4 exemplos. Eu já vi a capa dos 4, né? Conheço o primeiro, conheço o terceiro e conheço o quarto. O segundo eu não conheço, mas eu conheço a capa. E também não é tão bonita quanto essa. Que eu mostrei para vocês, né, que tem o rebaixo. São pequenos detalhes, né? Muito simples, mas muito bem feitos, muito bem delineados. Bom, então é um livro que todo mundo precisa conhecer. Eu acho que quem não... O livro realmente é muito caro, não é um livro, não é um livro barato, mas é um livro que quem não pode comprar, seguramente nas bibliotecas que nós temos agora na cidade, tem, e mesmo que seja a última versão da MAC, vale a pena olhar. Deixa eu ver aqui, a pergunta aqui do... Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Muito interessante como ele escolheu misturar fotografias mais figurativas com imagens mais abstratas. Eu acho que a narrativa através... Ela é muito bem executada. Você não se apega a isso, se são imagens mais abstratas ou são mais figurativas. A gente realmente isso não é o que o que pesa, né? Mas tem isso, tem imagens que são mais abstratas, tem imagens mais figurativas, de fato, tem...
mas realmente é incrível. A Gabriel, né? Deixa eu tô sem óculos aqui, fica difícil. É, é impressionante, Gabriel. Se você tiver a oportunidade de olhar o livro com cuidado, você vai ficar realmente. É uma edição que merece estudo, como ela foi bem feita, como ela nos leva para diversos clímax diferentes no livro, para essa alternância de narrador, como você vai. No primeiro momento que você passa pelo livro, você não percebe isso tão claramente. Depois, numa segunda, que você vai percebendo, depois, numa terceira, e aí, quando você vê, você está totalmente enredado dentro dessa história, totalmente envolvido, e parece que ele te coloca mesmo como um corvo que vai circulando pela cidade, que vai olhando as paisagens, vai olhando o que o homem faz, quem é o homem nessas paisagens, né? E essa sensação, que é uma sensação muito forte, pelo menos para mim, dessa solidão e desse silêncio que é esse confronto do homem com o corvo e depois do corvo com o homem. É muito bonito, realmente eu acho um livro maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Desculpe, em que ano foi lançado? O primeiro... deixa eu voltar rapidamente a ver aqui. O cliente, simplicidade e tema me ganharam. Eu também, cara... Eu sou absolutamente, acho que tem projetos que a sofisticação do projeto gráfico tem tudo a ver com o livro, mas muitas vezes serve para esconder a falta de qualidade do material. Bom, a primeira versão, Edna, é de 1986, a segunda é de 91, essa que eu mostrei é de 2008 e tem uma de 2017. Essa edição do seu livro é de que ano? De 2008. Sim, mas mostra um mergulho amplo nessa imagem visual, na viagem visual, é verdade. Sabe dizer máquina ou lente usada? Não sei. Não sei e também não me preocupei nunca em ver o que é isso. E o final do livro, Marcelo, como você interpreta? Como uma grande catástrofe, né? O voo do corvo que culmina naquela destruição daquele lixo todo e aquele homem no meio daquele lixo, para mim é uma grande catástrofe. Não sei se para você também, mas para mim claramente ele fala da catástrofe humana, a catástrofe que é a vida, né? Que é a nossa vida aqui, o que nós estamos fazendo. E veja que nós não estamos falando de uma geração de fotógrafos qualquer, nós estamos falando de uma geração de fotógrafos que viveu a pior das catástrofes da humanidade, que foram as guerras, né? A guerra, no caso deles, a Segunda Guerra Mundial, com todas as consequências que todo mundo viveu, mas com 2 bombas lá, e 2 bombas nucleares, né? Então, realmente, o poder de destruição do homem marcou profundamente essa geração toda, e claro que todos eles, não foi à toa que tiveram problemas com álcool e drogas em geral, e não é à toa que todos eles têm uma visão bastante densa e bastante pessimista da humanidade. E eu acho que ele não é diferente. Não sei se mais alguém tem alguma questão para perguntar, para falar. Esse livro aqui eu acho que daria para a gente colocar numa mesa e ver com cuidado e ficar discutindo por mais de hora os detalhes do porquê que foi feito de tal jeito, como é que são essas mudanças, em que momentos. Em alguns momentos tem uma sequência de fotos de um peixe morto, de uma mulher que é uma massagista que está deitada na cama e que parece estar morta. Tem todo um monte de componentes que a gente poderia discutir, mas que aqui não cabe. Então é uma pena, mas é o que a gente tem. Que mais? Vamos ver se mais alguém tem alguma pergunta para responder, para perguntar, e aí eu respondo. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa aqui. Acho que não, né? Incrível a ideia de inverter o ponto de vista. Eu também acho que eu já falei também sobre isso. Acho que não tenho mais nada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vamos lá. Se não, eu vou então
anunciando para vocês que ele começou a fotografar com quantos anos? Olha, ele como se chama o livro número 1 do Matadouro? Então, esse livro aqui, ele só tem um nome, posso até mostrar a capa de novo para vocês, ele só tem um nome em japonês. Eu, infelizmente, não parei para procurar o que significa o nome, tá? Porque era mais uma performance, mas eu não sei te dizer exatamente o nome dessa performance, não. Tem um nome em japonês que agora eu não me lembro, me desculpa, eu vou ficar te devendo, eu posso até depois colocar aí no Instagram o nome, tá? Ele começou ele começou a fotografar muito cedo, né? Ele começa a fotografar com 22, 23 anos, e o primeiro trabalho dele, que é esse aqui, ele tinha, sobre o Matadouro, né? Que ele tinha 27 anos. Mas já é um trabalho, né? Já é realmente uma primeira experiência de performance. A cada edição houve mudanças dos tamanhos dos papéis? Não, o tamanho do livro, das 4 edições é exatamente a mesma. Não, o último eu acho que é um pouco diferente. Agora eu não me lembro mais fisicamente quando eu peguei. Eu acho que é um pouco diferente, não é exatamente esse, não, ele é um pouco menor. Eu tenho quase certeza absoluta que ele é um pouco menor. Mas eu não... Os papéis utilizados, com certeza, papéis totalmente diferentes. O projeto gráfico não, a diagramação não, exatamente igual, a edição é exatamente igual. Eu acho que seria até uma afronta esse de 2008 e o de 2017 eles mudarem alguma coisa num projeto de alguém que está incapacitado de poder se colocar, né? Eu tenho o último que eu acho que é diferente que o seu. No tamanho você está falando, né? Lá. Eu acho que o tamanho dele é um pouco menor. Ele é por questões gráficas, porque esse livro na realidade aqui, ó, o tamanho gráfico dele, né? O tamanho dele. Agora eu teria que pegar uma régua para dar uma medida. Ele é um livro que tem uma questão de rendimento de papel na gráfica muito complicada para os dias de hoje, né? Os custos de papel e por causa das tiragens, a gente tem que trabalhar com papéis, com formatos que otimizem um pouco o rendimento. Então eu tenho quase certeza que o Ravens da MacBook é um tamanho menor do que esse, e eu acho que é menor em função disso, mas eu precisaria ter o livro na mão para poder afirmar com certeza isso. Que mais? Acho que... Bom, se alguém tiver mais alguma coisa para colocar... Se não, eu vou fazer isso que eu falei para vocês no início, algumas pessoas não estavam aqui, eu vou diminuir a quantidade de lives, eu estou esse semestre aqui bastante sobrecarregado de trabalho, e com bastante alunos também, então eu estou querendo dar uma diminuída. Eu ainda não decidi se eu vou fazer um final de semana sim, um final de semana não, ou se eu vou fazer um final de semana por mês, mas eu vou avisando vocês, tá bom? Porque realmente eu tô cansado, cansa. A quantidade de alunos e alguns outros trabalhos, eu estou bastante puxado, eu tô precisando me poupar um pouco. A Emi tá falando que esse livro aqui, ó, que é o que me perguntaram, chama To, que significa porta em japonês. Aí, Emi, que pena não, que bom. Bom, de qualquer maneira, se eu não mandar mensagem dizendo que eu vou fazer live, é porque eu não farei live, ok? Caso contrário, eu vou sempre fazer aquele videozinho no domingo de manhã informando que a live vai acontecer, tá bom? Obrigado mais uma vez aí pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham ficado curiosos e provocados pelo livro e pelas propostas, reflitam um pouco sobre a questão, né, que eu falei do quanto um acontecimento na nossa vida pode ser tema, mas também pode ser simplesmente uma provocação de criação para algo, assim como o entendimento das diferenças que existem no entendimento dos símbolos que estão aplicados, né? Então, Ravens, né, o corvo, em japonês, no Oriente, no Ocidente, tem interpretações muito diferentes que provocam leituras e entradas no livro de maneiras muito diferentes. Boa semana a todos, se cuidem
E nos vemos aí durante a semana para o pessoal que vai ter aula comigo, tá bom? Beijos, até a próxima live.